Boa noite, amados. Que o Senhor continua sendo a nossa força, né? Continua sendo a nossa inspiração. Igreja Universal. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é universal. Ela não é exclusivamente um grupo denominado, um grupo de tal nome, né? Não. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se estende de norte a sul, de leste a oeste, deste planeta, não só do Brasil, mas desse planeta. Haja visto que o próprio Jesus disse que o Evangelho do Reino deveria ser pregado a todo mundo, para depois vir o fim. E o Evangelho, ele é pregado para ter dois resultados. Primeiro, fazer com que os eleitos, os escolhidos de Deus sejam manifestados. Amém? Os eleitos sejam manifestados, né? Esse é o primeiro objetivo do Evangelho do Reino, ser pregado, para que todo aquele que nele crer poder não perecer, mas ter a vida eterna. O outro motivo é para fazer com que todo mundo fiquem inexcusados diante de Deus, de modo que todos terão que ouvir o Evangelho do Reino de Deus. É uma comissão que Jesus deu e determinou, né? Ele deu essa comissão aos seus discípulos e nós somos discípulos de Jesus. Então essa comissão se estende a nós também. Ele tem que ser pregado a toda criatura. São Mateus capítulo 28 está lá, né? Portanto, ide e ensinai a todas as nações. Vamos ler a Bíblia? São Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Quando o irmão Brana pregou a mensagem, o impacto da revelação, se não me falha a memória, fora uma das primeiras mensagens que chegou ao nosso conhecimento, o impacto da revelação. Ele explorou justamente esta escritura, porque a revelação, ela é de fato impactante, né? Uma pessoa pode adorar a Deus sem a revelação. Uma pessoa pode pregar sem a revelação. Uma pessoa pode tocar, cantar sem a revelação. Sem a revelação, podemos até falar em línguas estranhas, orar pelos enfermos, expulsar demônios, sem a revelação. Agora, quando a revelação, que é a verdadeira fé, então a verdadeira fé, a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, é a revelação.
A revelação de Jesus é a verdadeira fé. O inimigo, ele não tem medo e não se sente intimidado com ninguém pelo fato dele orar e ter até fé. Se a fé for fora da verdadeira fé, o inimigo não se sentirá intimidado. Agora, se houver aquela verdadeira fé, a fé que Deus deu, em primeiro lugar, a Abel, né? O qual, segundo as palavras do apóstolo São Paulo, no livro de Hebreus, capítulo 11, né? Aonde está a galeria dos heróis da fé? Hebreus, aonde está? Hebreus capítulo 11, bem no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu um culto melhor do que Caim, porquanto agradou a Deus. E sem fé é impossível nós agradá-lo, não é? Então, não é qualquer tipo de fé. É aquela fé que é a revelação de Jesus Cristo. Amém? Vê se você capta, né? Porque a revelação, ela é de fato impactante. E quando ela chega ao coração de um eleito, né, de um cristão, o cristão se sentirá, se sente, né, impactado. Vamos nos colocar de pé para lermos aí a confissão de Pedro. A confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou. Não foi carne, não foi sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor Jesus, faça com que cada um de nós voltemos para o nosso lar melhor do que a que nós chegamos. Que a mocinha, o rapaz, a senhora, o senhor, nós que conseguimos chegar aqui, possamos alcançar do Senhor a revelação
de nosso Senhor Jesus Cristo. E não sermos pessoas que falamos ou pregamos pelo que parece, mas pelo que realmente é mostrado pelo Senhor, revelado pelo Senhor. Venha, meu Deus, fazer isto por nós a cada culto que nós temos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. E não quero aqui de primeira mão subestimar a fé de ninguém. Amém? Não quero subestimar a fé dos presentes e muito menos a fé dos irmãos que estão conectados na internet, nem daqueles que nos assistirão depois. Não quero subestimar, mas a verdadeira fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, não pelo ouvir de um filósofo, de um culto, de um cientista, de um grande teólogo. Não. Eu conheço homens através da internet muito culto, muito inteligente, grande filósofo, grandes teólogos. Mas isto não é o suficiente, porque se fosse, nós não teríamos registrado na Bíblia, em Atos capítulo 9, a decepção de um homem chamado Saulo. Saulo foi um grande teólogo, um grande poliglota, inclusive. Um homem muito culto, Saulo. Saulo, ele estudou, eu presumo, né, de 5 a 6 anos, e olha lá que ele tenha formado o seu doutorado, né? Ele tenha formado o seu doutorado. Ele chegou a dizer que era mestre dos mestres. Dos fariseus ele era o maior, instruído aos pés de Gamaliel. Mas não tinha a revelação. Não tinha a revelação do que realmente ele tinha estudado ali aos pés de Gamaliel, usando justamente todo o Velho Testamento. Paulo, ele não estudou apenas os 39 livros do Velho Testamento. Ele estudou muitos outros livros. Ele foi um homem muito culto, um judeu que adquiriu o direito de cidadão romano. Ele pagou por isso. No final da sua jornada, ele chegou a apelar, né, para Roma, para ser julgado em Roma. Ele chegou a apelar pelo direito que lhe assistiu como cidadão romano. Infelizmente, ao cair em Roma, os romanos o condenou, né? E ele foi morto em Roma
foi decapitado, diz a história. Mas ficou ali em Roma, morando alguns dias, um salãozinho, um quartozinho, né, de aluguel. E o Lucas o acompanhou, o doutor Lucas o acompanhou, para depois escrever o livro dos Atos e mostrar no finalzinho do livro de Atos o final também do ministério do apóstolo São Paulo. Mas um homem culto, um homem estudioso, um homem formado, um homem respeitado, ele teve que cair de tudo isto sobre os quais ele estava, né, apoiado. Ele teve que se desarmar. Quando nós falamos que ele caiu do seu cavalo, não quer dizer propriamente que ele foi a Damasco montado num cavalo, mas na verdade ele estava montado num poder, né? Um poder de natureza científica. Ele estava montado num poder que as leis dava para ele, né? Ele chegou a adquirir o direito, através de uma carta, ir prender os crentes, aqueles que tiveram a revelação de que o Senhor Jesus Cristo foi, de fato, o próprio Deus manifestado em carne. O que o apóstolo foi fazer? O que o Saulo então foi fazer? Ele foi prender aqueles crentes humildes, simples, sem letras, sem sabedoria humana, julgando eles ser membros de uma seita, ser eles crentes de uma heresia, crendo no Jesus de Nazaré, adorando Jesus de Nazaré. E Saulo tinha aprendido aos pés de Gamaliel que não deveria adorar outros deuses, a não ser o Criador dos céus e da terra. Saulo aprendeu que deveria simplesmente se dobrar diante de Jeová e não diante de homens, profetas. Mas, para surpresa de Saulo, e tudo isso estava na presciência de Deus, tudo isto estava no projeto de Deus, Deus escolher alguém do meio do mundo teológico, do meio do mundo filosófico, do meio do mundo culto, sábio. Estava no programa de Deus pegar aquele que julgava ser e mostrar para ele que ele não era nada, ao ponto do próprio Jesus aparecer para ele numa coluna de fogo, e daquela coluna sair essa voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti levantar-se contra os meus aguilhões, levantar-se contra o meu povo, levantar contra mim, levantar contra a minha igreja, que nasceu há alguns dias ali no cenáculo, no dia de Pentecoste. Em Atos capítulo 2, aquele homem teve que cair do seu cavalo, teve que cair do seu poder, ele teve que cair da sua convicção religiosa. Jesus
apareceu para ele, Jesus se revelou para ele, Jesus mostrou-se para ele. Oh, meus amados e preciosos irmãos, se Deus não se revelar para você, você também nunca será revelado. E eu espero que cada um de nós que nesta hora está lendo a sua Bíblia, está me acompanhando nessa rápida meditação aqui na igreja e na internet, o Senhor possa estar indo de encontro com a sua alma, de acordo com as palavras do apóstolo São Paulo, aqui em Efésios, capítulo 2, vejam só o que o apóstolo São Paulo disse, aqui no capítulo 1, melhor dizendo, no versículo 17, Paulo diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O espírito de sabedoria e de revelação, não essa sabedoria humana, que compara as coisas naturais com as coisas naturais, mas esse espírito de sabedoria e de revelação, ele vem justamente para pessoas que têm iluminado os olhos do entendimento. Paulo explica isso no 18, tendo iluminado os vossos olhos do entendimento. Você viu? Sempre nós temos que ter essa compreensão, que o entendimento tem olhos. O entendimento tem olhos, e o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Se ele cega, é porque o entendimento tem olhos. Por isso que Paulo disse que uma vez que nós somos iluminados, o nosso entendimento se abre. E se abre justamente para compreender as Escrituras Sagradas. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Agora, voltemos um pouquinho aqui para nós já caminharmos para o final da nossa meditação. Quando Jesus chegou ali naquelas partes de Cesareia de Filipe, e que ele interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Você vai ver que os homens responderam segundo o que parecia. Os discípulos disseram para Jesus que eles estavam dizendo que Jesus era João Batista. Talvez eles julgaram que João Batista não tinha morrido nada, né? E que estava ali pregando. É João Batista que está pregando. Ou então eles pensaram que João Batista tinha ressuscitado. Os que ficou sabendo que o Herodes tinha matado, né? Então saiu dizendo: não, ele ressuscitou. Uns diziam: é João Batista. Outros diziam: é Elias. Elias, é o Elias que diz a Bíblia que havia de vir, né? Porque eles tinham a Bíblia, os 39 livros, eles liam, os religiosos inclusive, né?
Então eles estavam dizendo que Jesus era o Elias. Outros estavam dizendo, é Jeremias, ou um dos profetas. Mas não é o que acontece hoje. Uns dizem, não tem predestinação. Outros dizem, tem predestinação. Uns dizem, não tem eleição. Não tem esse negócio de Deus escolher. Outros dizem, não, Deus escolhe. Uns dizem, Deus é 3 pessoas. Outros dizem, não é 3, é 2 pessoas, a divindade. E no meio de tudo isso tem aqueles que dizem, só tem uma pessoa na divindade. Outros dizem, olha, pode batizar criança. Não tem problema batizar criança. Outros dizem, não, segundo o que eu li, é que Jesus foi batizado com 30 anos. Então, o menino tem que batizar com 30 anos. Jesus deu o exemplo. O outro diz, não. E assim vai. Um diz uma coisa, um diz outra, um diz uma coisa, outro diz outra. Isso aqui é simplesmente símbolo. O outro diz, não, mas depois que a gente ora, tudo é santificado. Você pode pegar até bolacha Mabel. A Bíblia não diz que orando santifica? Você pode pegar suco de uva, tomar, tem problema. Basta a intenção. Então, olha, antes da revelação, as pessoas acham no direito de falar qualquer coisa. Chegam até a interpretar, fazer suas interpretações. Isto é o que dizem os homens. Mas e você? Disse Jesus, e você? O que diz vocês? Eu quero saber, vocês que são meus discípulos, vocês que estão me ouvindo, vocês que estão me escutando, eu pergunto, vocês que estão diariamente vindo à igreja, lendo a sua Bíblia, escutando essa mensagem, o que é que você diz? Você diz pelo que parece? Eu digo para os irmãos, para isto as Escrituras diz que Elias viria e restauraria todas as coisas. Houve a necessidade de Deus enviar uma voz. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, está escrito, mas nos dias da voz do 7º anjo. Não quer dizer ser estes os dias da voz dos 7 anjos, que tocam as suas trombetas e trazem a destruição, o julgamento sobre a terra. Mas eu quero dizer aos irmãos, os dias da voz do 7º anjo, que traz a conclusão do ministério da graça, do ministério da salvação, do ministério da misericórdia, do ministério dos 7 espíritos que discorre por toda a terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Está lá um conselho, que nós compremos ouro provado no fogo, para que de fato nós sejamos ricos. Quer ser rico? Compra de Jesus ouro provado no fogo. E o conselho continua: compre de mim vestes brancas, para que você vista e não apareça a vergonha da sua nudez.
Porque a era que nós estamos vivendo é a era do nudismo, é a era de tudo estar nu. Mas o Senhor tem esse conselho para mim e para você, e você tem ouvidos para ouvir o que diz o Espírito à igreja. O mais ruim é que tem tanta gente surdo e cego e nu e não sabem. Agora, são 3 conselhos: colírio para os seus olhos, para que veja. Olha, irmãos e irmãs, quem diz os homens, o que os homens dizem, não me interessa. O que o filósofo diz não me interessa. O que o teólogo diz não me interessa. O que me interessa é o que diz o 7º Espírito de Deus, a 7ª estrela de Deus, que está nas mãos de Jesus. É o que me interessa. É o que te interessa, é o que interessa à noiva do Senhor Jesus Cristo. É o que interessa os eleitos. E vós, quem dizeis que eu sou? Nós dizemos, como Pedro disse. Levantaria sua mão e diria comigo assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és a pedra da salvação. Tu és o nosso socorro. Tu és o nosso Deus. Tu és a palavra de Deus feito carne. Tu és a mensagem para o dia e para a hora. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você tem aberto esta porta para ele. Vamos nos ajoelhar? É o impacto da revelação. Você precisa de ser um homem ou uma mulher revelada por Jesus Cristo, ter essa fé que remove montanhas, a fé que vence o mundo, aleluia, a fé de nosso Senhor Jesus. Ore a Deus, busque ao Senhor e peça: Senhor, revele-se para mim.